Olá, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus. A palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Está escrito: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, pela sua palavra eterna e poderosa que jamais passará. Nós nos deparamos com esse texto, o encontro de dois cortejos: o cortejo da vida e o cortejo da morte. O cortejo da morte encabeçada por uma mãe desesperada que chorava a perda de um único filho. Nós encontramos também nesse texto o cortejo da vida, encabeçada por Jesus, que vinha e trazia com ele uma grande multidão e os seus discípulos. Esse texto também nos mostra, queridos, que é o encontro de dois filhos, um filho único que está morto desta viúva, e o outro filho unigênito de Deus, que veio para destruir o poder da morte, que veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, sarando os enfermos, porque Deus era com ele. A missão do Senhor foi trazer vida, e vida em abundância, foi restaurar todas as coisas. Então a gente se depara com esse texto e a gente vê um Jesus que enxerga a nossa dor, no verso 13, vendo-a. O Senhor não é um Senhor indiferente à nossa dor, pelo contrário, Ele se identifica conosco em nossas fraquezas, Ele nos enxerga na hora da dor, Ele nos assiste na hora da aflição, Ele sabe exatamente o que está acontecendo no meu e no teu coração, Ele sabe exatamente a realidade que nós estamos enfrentando hoje, dia 1º de maio de 2020. Ele é aquele que nos enxerga, Ele é aquele que se compadece de nós. Versículo 13, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele é cheio de poder e cheio de compaixão. Ele é aquele que se compadece de nós na hora da nossa aflição. Ele conhece a nossa estrutura, sabe? Conhece a nossa essência. Ele é aquele que estanca as nossas lágrimas. Ele disse: não chores. E Ele, somente Ele tem o poder para estancar as nossas lágrimas. A Bíblia diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que um dia não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais sofrimento, a morte não existirá mais. E Jesus é este que estanca as nossas lágrimas, Jesus é este que triunfa sobre a morte. O cortejo que levava o corpo deste jovem para ser sepultado, Jesus, para aquele cortejo, Jesus se compadece desta mãe que chora, Jesus se identifica conosco na hora da nossa aflição, e ele triunfa sobre a morte. Ele dá uma ordem dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Com a ordem do Senhor, aquele que estava morto voltou à vida e passou a falar. Jesus toca naquele esquife, ordena que ele volte à vida, e imediatamente este jovem volta à vida e passou a falar. Que o Senhor esteja tocando em nós, pelo seu poder, nos levantando, nos erguendo para a sua glória, tirando toda a enfermidade, todo o mal, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a aflição. O toque do Senhor é terapêutico, ele vivifica os mortos. E este que estava morto passou a falar. Quando o Senhor toca em nós, queridos, não há mais como ficarmos em silêncio. Vamos falar da sua glória, da sua grandeza, do seu milagre, da sua salvação. Que Ele toque em você nesta hora, que Ele toque em nós nesta hora. O toque do seu amor, do seu poder, da sua restauração. Jesus nos devolve a esperança. Esta mulher estava desesperançada, aflita, viúva.
e agora sepultando o seu único filho. Jesus devolve este filho, e este filho, junto com este filho, vem a esperança. Jesus é aquele que nos devolve a esperança para ele ser glorificado. Diante desse feito, a multidão, possuída de temor, glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Glorifique o Senhor, Deus eterno, ele nos visitou. O próprio Filho esteve entre nós, Deus se fez carne e habitou entre nós, trazendo grandiosa redenção e salvação. Glorifique o Senhor. Ele é aquele que nos devolve a esperança. Ele é aquele que nos assiste na hora da nossa aflição. Ele é aquele que vai encabeçando o cortejo da vida. Aleluia. Ele é aquele que estanca as nossas lágrimas. Ele é aquele que triunfa sobre a morte. Creia no Senhor Jesus Cristo. Confie na sua graça e no seu imensurável amor. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor renove no teu coração a esperança, que o Senhor toque em você e remova toda enfermidade, toda dor, toda tristeza, toda angústia, em nome de Jesus, que o poder da vida, da ressurreição esteja atuando em nós, para o Senhor ser glorificado. Nesses dias de dor, de luto, de lágrimas, que o Senhor possa estancar, que o Senhor possa trazer conforto e consolo. E que esta fé genuína e salvífica, neste que venceu a morte, neste que tem todo o poder no céu e na terra, habite em nossos corações. Que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família, a nossa oração nesta hora, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém.